E a gente vai para esse nosso 28º encontro mensal gratuito. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, a gente vai para a parte 6 do livro A Matriz Divina. Parte 6 do nosso estudo, na verdade, porque é o capítulo 7. No mês anterior, na parte 5, a gente fez o capítulo 5 e 6 juntos. Então, agora, nós vamos fazer o capítulo 7. Mês que vem, nós vamos terminar esse livro, A Matriz Divina, que nós estamos estudando aqui, relativizando com a inteligência espiritual, com a bioquímica das emoções, a saúde emocional, o desenvolvimento pessoal a partir dessa visão, embasado no livro A Matriz Divina, do Greg Braden. E a gente está aqui na sala do Zoom, então eu estou aqui com vocês no YouTube, na sala do Zoom. Deixei aqui o Instagram para o pessoal saber que a gente está fazendo essa aula aqui. O YouTube, como todo mundo sabe, pode escrever no chat ali, dar um oi, dar uma boa noite, dizer que está chegando para eu saber quem está. E o Zoom está aqui, aberto para vocês, e depois a gente fica aqui no Zoom, numa sala informal, que não está sendo transmitida para a rede aberta, para a gente poder falar um pouquinho mais. Se alguém quiser colocar alguma coisa da sua vida pessoal, fazer uma pergunta, então aí não é mais gravado, não é transmitido também. Agora está sendo transmitido. Então é uma sala, assim, que eu chamo de laboratório emocional, uma sala bem impactante, para a gente trazer os casos reais, achar soluções para os problemas. E como sempre, eu começo agradecendo vocês que estão aqui, dedicando o seu tempo, que é a moeda mais cara que vocês têm, que nós temos, o nosso tempo. E quando a gente dá desse tempo para o nosso autodesenvolvimento, então a gente cresce muito, porque o autodesenvolvimento, o autocultivo, ele custa nosso esforço e dedicação, custa a gente parar e realmente se aprofundar em algo que nos engrandece. E nada melhor do que ter um grupo de estudo como vocês aqui, com pessoas que compartilham dos mesmos anseios, das mesmas perguntas, e isso fortalece demais a nossa caminhada. Andar em comunidade nos dá confiança. É para isso que tem essa comunidade aqui, a comunidade como eu faço. Quem está no Instagram, quem está no Zoom, quem está no YouTube assistindo, vocês fazem parte dessa comunidade que há mais de 2 anos são aulas, encontros gratuitos, com prática, com temas profundos, realmente sempre gratuito, para que todo mundo possa participar. E a gente cria uma egrégora tão gostosa que a maioria das pessoas vão acompanhando, são as mesmas e vem chegando gente nova, e isso é muito legal. E para quem cultiva o autodesenvolvimento, como vocês que estão aqui, com essa postura aberta de aprendizado, é fundamental ter essa comunidade, fazer essas perguntas fundamentais para a gente achar respostas. Quando a gente se pergunta alguma coisa, a qualidade da nossa pergunta, ela vai ser proporcional à qualidade da resposta que a gente vai ter também. Então, a gente pode ter muitas respostas da vida quando a gente sabe o que perguntar. E como que a gente tem respostas da vida? Pelas emoções. As nossas emoções são a ponte de intermediação entre nós e toda a vida. E é fundamental dominar essa comunicação. Por isso que eu trabalho aqui com a bioquímica das emoções, dominar essa comunicação com a vida. E é isso que você aprende participando aqui desses encontros, se cultivando e também da formação em saúde emocional e inteligência espiritual. E hoje a gente vai estudar o capítulo 7 da Matriz Divina de Greg Braden. Já mostrei o livro para vocês aqui. Ele é um autor que traz a ligação entre os conhecimentos do passado com a ciência, ele é especialista em história natural, e ele nos inspira muito nesses compilados científicos também, junto com a história, ao nosso desenvolvimento, a gente trabalhar a nossa responsabilidade na construção de futuros mais realizadores. Ele tem vários outros livros, todos são muito bons, e esse aqui é fantástico, está sendo muito enriquecedor a gente estudar. Quem quiser pegar no YouTube, tem todas as outras aulas, tá? As aulas anteriores estão lá. E o tema desse capítulo 7 ele é muito legal. O tema é a leitura dos espelhos dos relacionamentos, as nossas próprias mensagens. Ou seja, todas as nossas relações, elas são espelho.
O que que a gente vê nesse reflexo? A gente pode aprender muito sobre nós aqui. Vamos lá, então eu já vou começar lendo bem no comecinho mesmo, aqui antes dele iniciar um capítulo, ele coloca um quadradinho aqui, uma citação, que diz assim: a vida é um espelho devolvendo ao pensador o pensamento que dele recebe. Essa frase é do Ernest Holmes, fundador da ciência da mente. Então, ele fala que a matriz divina nos devolve o resultado das nossas crenças. E no que diz respeito aos relacionamentos com outras pessoas, a gente pode perceber que essas relações acionam emoções que a gente precisa para curar feridas profundas. Então, as nossas relações com as pessoas, seja com família, afetivo, trabalho, essas relações elas vão nos mostrar alegria, amor, medos, principalmente. Por quê? Porque geralmente não é pela alegria que a gente tira as nossas lições. Então, as relações de amizade, de trabalho e afetivas, elas nos revelam coisas de nós mesmos. E a gente já viu pessoas, ou nós somos, né, pessoas que evitam se relacionar porque já foram muito feridos ou magoados. Então, eu me recolho, eu não vou ter muitos amigos, eu não vou me relacionar afetivamente, ou eu vou evitar me relacionar no trabalho, porque eu já fui muito ferida, magoada. Mas, ainda que a gente vivesse isolado, no topo da montanha, a gente teria que se relacionar com a montanha e com a gente mesmo. E nessa relação com a montanha, com a gente mesmo, a gente veria o reflexo das nossas crenças fundamentais. Os espelhos no mundo, eles nunca param e nunca mentem. Os espelhos no mundo nunca param. Sempre as coisas estão espelhando e não mentem. Então, a matriz divina, ela sempre vai refletir a nossa projeção. E aí que é fundamental a gente entender essa linguagem da matriz. A matriz a gente já sabe, ela vai conversar pelo sentimento, pelas emoções. A gente vai sentir pelas emoções, a gente reverbera pelo sentimento e a gente recebe, vai emocionar e vai sentir. Essa é a linguagem da matriz. Então, essa comunicação ela é fundamental da gente saber. Mais do que saber outra língua, a gente tem que saber comunicação com a vida, comunicação energética, bioquímica das emoções. E os 5 espelhos que essa matriz mostra para a gente são o reflexo do momento, o reflexo do julgamento instantâneo, o reflexo do que perdemos ou do que foi tirado da gente, o reflexo da noite escura da alma e o reflexo do nosso maior ato de compaixão. Eu vou explicar todos eles, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês mais uma parte importante. Os espelhos dos relacionamentos, colocados na ordem em que reconhecemos, em geral, os espelhos mais óbvios são os reconhecidos em primeiro lugar, o que torna possível que os mais influentes e sutis venham à superfície e se tornam mais claros. Ou seja, essa ordem que eu falei e que a gente vai ver aqui, ela é do mais simples para o mais difícil. E é a ordem correta, porque conforme a gente vai limpando ou vendo esses espelhos, a gente vai deixando os outros virem à tona. Se você resolve cada espelho nessa sequência, então você vai fazer a maior das curas em menor tempo. Porque essa sequência de espelhos é assim, do mais fácil para o mais difícil, a gente vai vendo e limpando e a gente vai conseguir fazer a maior das curas em menor tempo. E aí o Greg Braden diz que as pesquisas científicas dizem que à medida que a gente vai mudando a maneira de perceber o que aconteceu no passado, a gente altera a química do corpo no presente. Bom, isso para vocês que já fizeram, tem bastante aluno da turma 1, turma 2 e os que estão na turma 3 da formação aqui no Zoom, estou vendo vocês no YouTube também, vocês já sabem, a gente realmente vai alterar
a nossa bioquímica, a nossa emoção no presente, se a gente mudar a maneira que a gente percebe o que aconteceu no passado. E, mais uma vez, ele está falando isso nesse livro, mostrando, inclusive, ali uma questão científica, que eu nem vou citar aqui, porque senão a gente se alonga demais. Então, por isso, aprender a entender o que a matriz divina diz é muito importante, porque ela espelha o modo como nós nos sentimos a respeito de nós mesmos. E o primeiro espelho, então, chamado de reflexos do momento, começa com ele dando um exemplo dos animais de estimação, tá? Ele fala que os animaizinhos refletem aquilo que a gente chama de problema e podem refletir o nosso controle, o nosso julgamento de como a gente acha que as coisas têm que ser. Para entender melhor, eu vou contar um pouco como ele conta aqui. Então, ele conta que ele morava num apartamento pequeno e ele ganhou um filhotinho de gato. E as regras do condomínio não permitiam ter um bichinho, mas mesmo assim ele ficou com o gato. E aí, ele nunca tinha tido gato na vida. Ele ensinou o gato. Ele ensinou tudo que o gato não podia fazer. Onde que o gato não podia subir, no balcão, na geladeira, na janela, ele ensinou tudo. Mas um dia, ele chegou em casa antes do que o costume dele, o horário, né, da volta do trabalho, e o gato estava no balcão da pia, que era o lugar proibido para o gato. E ele conta que o gato também olhou para ele, né, assustado, ao ver que ele chegou antes. Mas aquela coisa de gato, né? Olhou, se levantou da pia, foi para o chão e foi se deitar na caminha que era o lugar certo, onde ele sempre estava quando o Greg chegava em casa. Aí o Greg ficou se perguntando assim: será que o gato conhece tão bem os meus hábitos e ele faz isso sempre? Tipo, antes de eu chegar, ele vai para a caminha, mas ele passou o dia todo na pia, no balcão, onde era o lugar proibido, né? Daí um dia ele fingiu que ele saiu e ele se escondeu atrás da cortina e viu o gato indo dormir no balcão da pia. Então ele descobriu uma coisa que quem já teve gato sabe: não dá para treinar gatos. Ainda que eles obedeçam na presença do dono, sozinhos eles vão fazer o que eles querem. Mas nisso, ele compartilha como ele ficou furioso e frustrado quando ele viu que o gato fez o que ele queria fazer. O gato fez o que quis, o gato não seguiu a regra. E naquela época, curiosamente, ele também estava enfrentando frustrações no trabalho, onde as pessoas não seguiam as instruções dele, que nem o gato não estava seguindo. Inclusive, ele disse que uma colaboradora, numa ocasião, perguntou por quê que ele não deixava ela fazer o trabalho dela, ficava cobrando. Então, ele percebeu que ele sentia a mesma coisa com o desrespeito do gato, com as regras, né, que ele tinha colocado, e com as pessoas do trabalho. E essas duas coisas iguais, que não estavam relacionadas, mas tinham o mesmo sentimento para ele, estavam espelhando algo dele, o desejo de controlar. E muitas vezes os comportamentos que a gente mais se identifica são aqueles que a gente menos tolera. Mas a primeira coisa para corrigir um padrão negativo, então, é reconhecer que esse padrão existe. E as relações vão refletir as nossas crenças em tempo instantâneo, em tempo real. Às vezes, esse espelho mostra ainda algo mais sutil que fazemos, que daí é o segundo espelho, é o julgamento. Mas antes de ir para o segundo espelho, só voltando aqui. Veja, quando ele se irritou, se frustrou com o comportamento do gato e com o comportamento das pessoas, ele conseguiu, por entender esses espelhos, ver nele o que ele estava fazendo, controle, tá? Então é assim que a gente vai fazer esse espelhamento, aquilo que mais irrita no outro. Como ele falou, aquilo que às vezes a gente mais faz, que a gente tem mais
como ele controlava ali o jeito das pessoas fazerem o trabalho, mandava no gato, mandava nas pessoas. É aquilo que ele mais era identificado, era natural para ele. E é o que ele menos tolerou quando ele viu isso no espelho dos relacionamentos. E aí vem o segundo espelho, que reflete o julgamento instantâneo. Então, deixa eu ler aqui. O segundo espelho, os reflexos do julgamento instantâneo. Um dos meus instrutores de artes marciais me revelou como descobrir as intenções secretas de um oponente. Cada pessoa numa competição é um espelho seu. Sendo seu espelho pessoal, seu oponente vai lhe mostrar quem você é naquele instante. Pela observação de como ele se aproxima, é possível ver como ele percebe você. Então, com esse segredo, ele conta o caso que 3 pessoas entraram na vida dele ao mesmo tempo. E a história é longa, vou resumir aqui, tá? Mas é bem legal quem tem o livro para ler. Um era um relacionamento afetivo, que ele estava envolvido com uma mulher, a mulher roubou o dinheiro dele. O outro era um relacionamento de trabalho, também era uma mulher, e ela não prestou as contas devidas, fez confusão no trabalho dele. E o outro era um caseiro que cuidava da propriedade dele, e essa pessoa estava fazendo coisas ilícitas. As 3 pessoas entraram na vida dele meio que ao mesmo tempo e causaram problemas, esses transtornos que eu falei, ao mesmo tempo também, tudo no mesmo dia, assim. Um dia ele chegou e não tinha mais dinheiro na conta, a mulher do relacionamento afetivo tinha roubado todo o dinheiro dele. Aí a outra do trabalho tinha feito bastante coisa que não devia com os clientes e tudo mais. E o caseiro fazendo as coisas ilícitas, tudo no mesmo dia. Então ele começou a se perguntar: qual o reflexo comum que essas 3 pessoas queriam revelar? E ele estava assim, acho que essa cena ele estava caminhando na lama e meio, né, perguntando mesmo assim, não estou entendendo. O que que esses 3 casos graves assim de quebra de confiança querem me ensinar? O que que elas querem revelar? E ele disse que ele teve um insight de 4 palavras, que foi honestidade, integridade, verdade e confiança. Bom, daí ele ficou pensando, será que eu não tenho isso? Mas não, eu tenho isso. Então ele entendeu que essas eram 4 coisas básicas na vida dele que fundamentavam o trabalho dele. Então essas pessoas estavam mostrando a ele aquilo que ele julga e não aquilo que ele é. Então veja, no primeiro espelho, ele estava vendo aquilo que ele era. Agora ele está vendo o julgamento. Então você pode fazer um exercício agora e imaginar uma pessoa que te irrita, sem motivo. Então, todo mundo tem. Você pensa nessa pessoa, em qualquer pessoa do teu relacionamento, ela te irrita e você vai se perguntar se ela está mostrando você mesmo, como foi o caso do primeiro espelho. Se for, você vai saber, porque você sente no corpo. Sente no corpo, sente nas entranhas, assim, se é esse espelho que reflete você mesmo, como foi o caso do gato ali, né? Do controle. Se você não sentir isso, então essa pessoa está te mostrando o teu hábito de julgar todos os dias. E o Greg foi visitar um amigo, então, numa comunidade indígena da América do Norte. E ele conta, é muito. Esse aqui eu não posso deixar de ler para vocês. Ele conta esse encontro, e aí a gente vai conseguir entender bem essa questão do julgamento, porque ela não é fácil da gente entender, tá? Então, esse amigo disse assim para ele: o meu bisavô, disse ele, caçava búfalos nas planícies ao norte do Novo México. Antes de morrer, ele me deu sua posse de maior valor, a cabeça do primeiro búfalo que tinha caçado quando jovem. Um dia, Roberto é o nome fictício desse indígena que é amigo dele.
Um dia, Roberto recebeu a visita da dona de uma galeria de arte da cidade vizinha. Encantada com a beleza da cabeça de búfalo, ela perguntou se poderia usá-la para completar o mostruário da sua galeria, como que ele concordou. Depois de algumas semanas, como Roberto ainda não tinha notícias da amiga, resolveu visitá-la para ver como ela estava se saindo. Para sua surpresa, quando ele chegou à galeria, não viu nada. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas e a loja tinha se retirado dos negócios. A dona da galeria e a cabeça de búfalo tinham ido embora. Roberto parou com sua escultura, que ele estava fazendo, e me encarou o tempo suficiente para que eu percebesse como ele tinha ficado magoado. O que você fez? Perguntei. Daí ele disse, daí assim, quando seus olhos encontraram os meus, a sabedoria da sua resposta não foi ofuscada pela sua simplicidade. Roberto disse, não fiz nada, porque ela terá que viver com o que ela fez. Profundo isso, né? Por isso que eu tinha que ler. Mais tarde, naquela semana, comecei a explorar as opções legais de que eu dispunha para recuperar pelo menos uma parte do dinheiro que foi desaparecido na minha conta, que era da ex-namorada. Rapidamente percebi que, ainda que eu tivesse uma boa causa em mãos, eu tinha pela frente um longo e custoso processo. Devido à natureza do que tinha acontecido, eu seria obrigado a encaminhar o caso para a esfera criminal e não civil. Desse ponto em diante, ficaria totalmente fora do meu alcance, e se a mulher fosse condenada, ela poderia ser presa. E tudo isso ocorria com relação a alguém com quem eu tinha mantido um relacionamento emocional prolongado, mas com quem não me sentia mais ligado de forma alguma. Não foi preciso muito tempo para que concluísse sobre o que eu deveria fazer, e senti imediatamente que era a atitude correta. Decidi não fazer nada. Quase que imediatamente aconteceu algo inesperado. Cada uma das três pessoas que espelharam meus julgamentos começaram a sair da minha vida. Eu não estava mais com raiva delas e já não guardava mais nenhum ressentimento. Comecei a sentir uma estranha sensação de inexistência, entre aspas, com relação a todas essas três pessoas. Cada uma, por sua vez, começou a se desvanecer no dia a dia das minhas atividades. Embora esse novo curso dos acontecimentos fosse interessante, depois de alguns dias, ainda algo mais intrigante aconteceu e curioso. Compreendi que existiam outras pessoas que tinham estado em minha vida durante muito tempo, que também tinham começado a desaparecer. Mais uma vez, não houve nenhum esforço consciente da minha parte para terminar essas relações. Elas simplesmente não tinham mais sentido. As relações que saíram da minha vida fundamentavam-se no mesmo padrão trazido pelas três pessoas, e esse padrão era o do julgamento. Além de ser o ímã que me trouxera os relacionamentos, o meu hábito de julgar tinha também sido a cola que conservava essas relações. Na ausência do julgamento, a cola se dissolvera. Os espelhos do julgamento são sutis, difíceis de captar. Procurando simplesmente ser quem eram, cada uma das três pessoas me mostrou alguma coisa sobre mim que se tornaria peça fundamental de decisões nos meus negócios que eu deveria tomar no futuro. Essa coisa era uma importante lição no discernimento da verdade. Antes dessa época, eu acreditava que a confiança tinha uma característica binária, isso é, confiávamos ou não confiávamos em uma pessoa. E se confiássemos, confiaríamos integralmente. Tinha conseguido aprender com esses três relacionamentos que existem níveis de confiança que ficam ao nosso critério discernir no outro. Muitas vezes depositamos em outras pessoas mais confiança e responsabilidade do que elas próprias jamais depositariam em si mesmas.
É fantástico isso, né? É um espelho difícil da gente perceber, como ele falou, mas por isso que eu li tudo isso aqui para vocês poderem entender exemplos. Exemplos dessas pessoas, o não fazer nada, porque aquela pessoa tem que ficar com aquela responsabilidade. Então, o não julgamento é você não fazer nada a respeito da atitude errada, ruim, ilegal, seja o que for, que a pessoa fez. Isso não quer dizer que você não vá fazer um processo, que você não possa reaver. Tem caminhos, claro, mas aqui deu para pegar a intenção do segundo espelho, do julgamento, que aparece o nosso julgamento. Quando a gente para de julgar, quando a gente deixa para o outro a responsabilidade dele, essa cola que grudava você nessa relação, ela se desfaz. A descoberta profunda dos nossos julgamentos, nos espelhos das nossas relações, vai reverberar para todos os aspectos da vida. E ele diz, depois aqui na sequência, ele diz assim, que abençoar, nos liberta do sofrimento pelo tempo suficiente para surgir um novo sentimento. Veja só, abençoar quem nos feriu interrompe um ciclo de dor e abre uma porta para a gente avançar na vida. É muito bonito esse espelho, é um espelho bem difícil. Quem já passou, quem se reconhece aí, sabe. Quem está precisando reconhecer, aproveita, porque deixar para o outro, abençoar, deixar é o que vai abrir espaço, tirar essa cola e abrir um espaço para você avançar. Terceiro espelho. O terceiro espelho é o reflexo do que perdemos, o reflexo do que foi tirado de nós. O nosso amor e dedicação é o que nos permite sobreviver às perdas de pessoas ou de coisas que são importantes para a gente. Quando a gente compartilha do nosso amor, da nossa dedicação, nós deixamos exatamente essa parte muito vulnerável. E pessoas que exercem um poder sobre a gente acabam entrando por essa vulnerabilidade, né? Aí o que que acontece? Quando a gente confia suficientemente em alguém a ponto de dar o nosso amor e dedicação, e a gente tem essa confiança violada, a gente perde um pouco da gente mesmo. Então, é essa perda, reflexos do que nós perdemos de nós mesmos, reflexo do que foi tirado da gente, porque alguém exerceu um poder, por exemplo, sobre a gente, exatamente nessa linha de fragilidade que é o amor e dedicação. E há pouco ele falou da confiança. Nem a pessoa tem tanta confiança quanto às vezes a gente dá para ela. Então, a gente tem que medir o nível de confiança que a gente dá, né, para o outro. Mas voltando para cá. Então, a gente perde de nós quando a gente tem essa confiança violada. A gente dá amor e dedicação e tem essa confiança violada. E como defesa, então, a gente evita se expor de novo para essa vulnerabilidade. Só que nessa defesa, a gente vai perdendo esses pedaços da gente. A gente vai perdendo acesso à nossa verdadeira natureza. E a boa notícia é que essas partes de nós que parecem ter sumido, elas não sumiram. Elas são parte da nossa alma. E esse núcleo da verdadeira natureza, ele não pode nunca ser destruído. A cura começa quando a gente começa a reunir esses pedacinhos que sempre existiram, que não sumiram, que estão ali, só que a gente não estava mais olhando para eles. E a gente começa a reunir essas partes dispersas. E aí ele dá um exemplo interessante de quando os olhares se cruzam. Então você está num lugar e de repente bate o olho em alguém e dá aquela química, vamos dizer assim, sabe? Quando os olhares se cruzam e tem um sentimento, e às vezes não precisa necessariamente ser afetivo, pode ser uma afinidade com uma pessoa, de repente, que a gente sente alguma coisa, nossa, mas que afinidade com você, que interessante. E logo
Geralmente, quando acontece isso, geralmente é mais profetivo, uma das duas pessoas já vai descartar aquele momento, porque aconteceu ali para aquelas duas pessoas, de repente vem um barulho, dá um espirro, dá uma, né, dá uma tossida, acontece alguma coisa, aquilo ali acaba. Ele diz que nesse momento reside a essência desse terceiro espelho, vocês já vão entender. Ele explica assim, que por motivos de sobrevivência física ou emocional, a gente se acostuma a desistir dessa nossa essência diante das pessoas que têm mais poder sobre nós. Então, por exemplo, a criança, ela prefere ficar em silêncio do que ser ridicularizada pelos irmãos. Foi ridicularizada, não vai mais ser porque fica quieta. Então, ela está desistindo da essência dela. Um trauma que você teve, que foi reprimido, você está desistindo da tua essência. Alguém que exerce um grande poder e você não pode ter essa essência, expressar essa essência. Então, a gente se abandona em momentos de conflito e para cada parcela nossa que a gente vai desistindo, fica um vazio. Fica um vazio. Como ele falou, não some, mas fica um vazio, porque a gente desiste, a gente deixa para lá, a gente não acessa mais, a gente não vai mais profundo nessa essência. Fica um vazio. E quando a gente acha alguém que tem as mesmas coisas das quais a gente desistiu, nós nos sentimos bem com essa pessoa e vamos ser atraídos, buscando preenchimento. Então, agora vocês já sabem, se der 5 segundos ali, é porque aquela pessoa tem algo que você não vê mais em você. Mas a gente precisa lembrar exatamente isso, que o que nos atrai no outro é algo que ainda temos dentro de nós, mas que está adormecido, mas nunca saiu da nossa essência. Quando a gente descobre isso, a gente não fica mais magneticamente atraído pela pessoa, pelo que a gente espera dela. A gente pode, talvez, gostar dessa pessoa pelo que ela é. E olha quanto enrosco isso evita. Evita meter os pés pelas mãos, quanta confusão, quantas confusões afetivas, e falo, colocando bem para afetivo, que é muito mais fácil da gente entender. Quantas terceiras, quartas ou quintas pessoas acontecem nas relações, porque existe uma atração por outra pessoa e, no fim das contas, não é pela outra pessoa, é porque aquela pessoa tem algo que você não olha mais, mas está lá dentro da tua essência. E isso faz a gente também poder separar o joio do trigo, diferenciar a pessoa que realmente você pode gostar dela por ela ser como ela é e não por ela ter a pecinha que faltava, que preenche o vazio. E aí ele diz que esse magnetismo ele é inexplicável, que a gente sente pela outra pessoa, mas na realidade somos nós mesmos. Trata-se da essência das partes que a gente perdeu e do reconhecimento em querer de volta. Por isso você fica tão magnetizado. Porque você está olhando para algo seu mesmo. Então, quando alguém desperta essa empatia, essa proximidade, essa pessoa está guardando as partes perdidas que você procura. E aí você pode se perguntar: o que eu vejo nessa pessoa que eu perdi em mim mesmo? O que que eu vejo nessa pessoa que eu desisti? O que eu vejo nessa pessoa que foi tirado de mim? E geralmente você sente uma resposta com uma palavra simples, vai vir para você um insight e que vai fazer sentido para você. E o teu corpo vai sentir, teu corpo vai saber. É muito sutil isso, mas você vai sentir a resposta numa palavra, numa sabedoria que vem, que encaixa. E ali você está encontrando com a tua própria essência. Então você vai ver o belo que falta em você. Você vai ver no outro a confiança, o brilho, a vitalidade. E nesse breve encontro, você pode sentir essa euforia, essa alegria, porque você está encontrando em outra pessoa algo que você tem. Compreender o que os sentimentos a respeito dos outros nos contam pode ser o nosso mais poderoso instrumento para descobrir o nosso potencial máximo. Então, a gente precisa olhar esses espelhos, porque a gente começa a descobrir muito de nós, como ele colocou ali. As características dele no controle, por exemplo, no primeiro espelho, do julgamento no segundo espelho,
E aqui ele está falando como a gente pode ver essas partes que a gente abandonou da gente mesmo. E agora a gente vai para o quarto espelho. O quarto espelho são os reflexos da noite escura da alma. Esse é punk. Cada um é pior que o outro, né? Aspas, pior. Pior ou melhor, né? Porque é, a gente vai tendo, como ele falou, é um caminho mais curto para a cura, mas cada vez vai ficando mais difícil. Bom, então essa noite escura da alma, ele conta assim, ele conta uma história de um homem bem-sucedido que estava trabalhando tanto, tanto, tanto para conseguir esse sucesso todo, mas ele sabia muito mais da vida dos seus colegas do que da sua própria esposa e da sua filha. Nisso, como ele passava muito mais tempo no trabalho, ele se envolveu com uma colega de trabalho, que passava muito tempo junto. E aí, se separou. Ele tinha conseguido tudo, a esposa estava maravilhosa, a filha, mas ele não tinha mais nada ali, ele resolveu se separar e ficar com essa colega de trabalho. Logo em seguida, essa colega foi transferida para uma outra cidade, um outro estado, nem sei. E ele pediu para ir também. Então, nisso, ele perdeu a posição que ele tinha. Os amigos dele deixaram de falar com ele com essa separação, com não sei o quê. E essa nova mulher, em pouco tempo que eles estavam juntos nesse outro estado, deixou dele. E aí o homem estava arrasado. Ele foi perguntar para o Greg Braden o que que havia acontecido. E a resposta é que ele fez as escolhas acreditando que tinha algo melhor para ocupar o lugar do que já existia. Algo melhor para ocupar o lugar do que já tinha. E essa conduta faz com que a gente fique agarrado à situação atual, vamos dizer, a esposa e a filha, vamos dizer ali fisicamente, por medo de não ter mais nada para alcançar. O que que seria o correto? O correto seria, vamos dizer assim, deixar isso que existe, porque isso já foi uma realização. E aí ele quer avançar, então ele deixa isso e ele avança. Mais ou menos assim, falar, você tem que tirar o teu corpo e as tuas emoções, levar teu corpo e tuas emoções para outra situação. Mas a gente faz o quê? A gente mantém uma situação que ele ficou ali casado com aquela filha ali muito tempo até fazer esse processo. Então a gente mantém essa situação onde a gente não se sente feliz, onde a gente fica frustrado porque a gente não sabe como compartilhar essa infelicidade com os outros, porque as outras pessoas acham que a gente vive como era de se esperar que tinha que viver. E nesse padrão, os nossos verdadeiros sentimentos, eles ficam sufocados e vai dando lugar para tensão, para hostilidade, para perda do brilho pessoal. Aí, fisicamente, você compartilha a vida com aquelas pessoas, o seu relacionamento, ou no seu trabalho, isso pode ser colocado para o trabalho também, mas emocionalmente você está distante. E emocionalmente você está em outro trabalho, e emocionalmente você está em outro relacionamento. E esse padrão faz com que, de repente, aspas, 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 aconteçam situações. E aí a gente vai investir nelas como se não houvesse amanhã. E esse foi o caso do homem que deixou para trás, junto com a esposa, a filha, e o emprego, um vazio não solucionado. Porque o que que acontece? Se ele está fisicamente num lugar, mas emocionalmente no outro, por isso que eu falei que de repente, aspas, não é que vai acontecer o envolvimento afetivo de repente. Ele está criando uma situação explosiva que vai explodir em algum momento. Por isso que nada é de repente, é uma construção. E quando isso acontece, quando tudo se desfaz, você perde tudo e depois não se trata de reaver o que você perdeu, e sim você observar a confiança inquebrantável que você ganha com essa noite escura da alma. Essa noite escura da alma, ela é um período que a gente vive um pesadelo.
Um pesadelo que acontece de repente. De novo, não é de repente. É porque você não estava mais sendo você ali. E você não conseguia expressar aquilo. E você começa a se deslocar, a viver de um jeito e ou a emoção em outro jeito. E você começa a, por estar assim deslocado, criar situações que de repente você vai fazer essa escolha, que é o pesadelo. Você vai escolher por esse pesadelo. Mas a questão é que a gente só é levado para essa dinâmica quando a gente está preparado. Isso ele coloca bem ali. Quando a gente está preparado, aí a gente vai para essa noite escura, a gente vai para esse pesadelo. Por quê? Muitas vezes é quando tudo parece perfeito, em equilíbrio, é ali que a gente está pronto para a mudança. O chamariz, né, é alguma coisa que a gente sempre quis. Então tá tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Ele estava lá com sucesso, com os amigos, com a esposa, com a filha, tudo muito perfeito. Mas tinha algo que ele sempre ansiava, que ele sempre quis, uma vontade, um desejo interno profundo. Como, por exemplo, um novo relacionamento. Uma nova relação, ela traz uma promessa de avanço na vida. É um gatilho que abre a torneira da vida para encher a nossa xícara. A gente abre essa torneira, a gente abre esse fluxo. Para enfrentar a noite escura da alma, a gente tem que lembrar que fomos nós que abrimos a torneira desse pesadelo, nós abrimos o fluxo da vida para essas mudanças. Então, vai ter algo, como foi o caso, um relacionamento, um novo relacionamento, que tem uma promessa de saciar aquela ânsia, aquele desejo interno, que parece que com aquilo ele vai ter esse avanço na vida. Então, esse é o gatilho para ele abrir a torneira da vida, encher a xícara. E por mais que pareça um pesadelo, a noite escura da alma vem para curar os nossos maiores medos. Porque o maior medo desse homem, por exemplo, citado, era ficar sozinho. E ele achou relações que deixaram ele sozinho. Ele dizia que suas relações tinham fracassado. Ele contou lá todas as relações, os namoros, não sei o quê. Então ele disse, todos fracassaram. Mas não, todas essas relações que ele acha que fracassaram, não foram fracassadas. Elas foram tão bem-sucedidas que permitiram que o maior medo dele, o de ficar sozinho, pudesse acontecer. Então essas relações foram muito bem-sucedidas, deixando ele sozinho. Esse maior medo estava sempre ali, se revelando. E a noite escura da alma é um agente de mudança poderoso para limpar esse medo, para cortar isso, nesse caso dele. E a gente tem que aprender algo nessa situação. E quando a gente consegue aprender, a gente fica muito forte. O problema é ficar bloqueado na noite escura da alma, tá? Preso no padrão. Esse é um perigo, porque a pessoa não sai mesmo, fica na noite escura, entra em depressão, fica preso nesse padrão e é um problema. Então, é uma reflexão bem importante. Eu me identifico muito, vocês conhecem a minha história, sabem bem, a maioria sabe da história da separação e tudo mais, é bem isso. Nessa noite escura da alma, quando você vê que está tudo perfeito e você resolve dar um passo de sair disso e fala, meu Deus do céu, e agora? E realmente, quando a gente consegue aprender algo nessa situação, a gente fica muito forte. O problema é não sair. Na noite escura, ela vem quando a gente está pronto. Se alguém está passando um pesadelo na sua vida, entenda, não foi de repente. O gatilho tem a ver com algo que você desejava muito, né? Uma expansão na vida, poder trabalhar com aquilo que ama, como foi meu caso, se expressar, fazer algo. Esse gatilho vai gerar, então, uma escolha que vai parecer que é um pesadelo, mas é a torneira aberta, você que abriu. Então, essa é a nossa responsabilidade. E o quinto espelho é o reflexo, então, do nosso maior ato de compaixão. Vamos ver o que que é isso. Perceba o seguinte: qual o ponto de referência que você usa para medir o teu sucesso ou o teu fracasso? Que ponto de referência a gente usa para dizer fracassei ou sou um sucesso? A gente,
avalie as nossas próprias conquistas, imagine relacionamento ou trabalho. Escolha uma dessas áreas. Que ponto de referência você usa para dizer que você tem sucesso ou fracasso no trabalho, ou sucesso ou fracasso no relacionamento? Aí você pode pensar assim: ah, eu posso me avaliar muito bom, muito ruim, um fracasso, muito ruim. Mas qualquer uma dessas respostas, qualquer resposta que a gente dê, é inferior à perfeição. Nenhuma resposta que a gente der para avaliação vai ser perfeição, vai ser sempre abaixo dela. É a nossa avaliação sobre a gente mesmo, pautada numa comparação que está além da própria experiência. Esse que é o ponto. Esse espelho, ele reflete a compaixão por nós mesmos. Até nós darmos um significado para o resultado das nossas experiências, elas são só oportunidade para nossa expressão. Só isso. Mas a gente diz, é ruim, muito ruim, é bom, é muito bom, um sucesso, um fracasso. A gente diz. As nossas experiências, elas são só experiências, são só oportunidades. A gente que dá esse significado e comparando com algo além da própria experiência. Esse que é o ponto. Então, deixa eu ler aqui. Então, vamos lá. Ele fala aqui das perfeições, né? Até que ponto sua vida seria diferente se você permitisse que todas as coisas que você faz fossem perfeitas, como na realidade elas são, não importando as consequências? Se tudo o que fazemos e criamos é feito da melhor maneira que podemos, então, até compararmos com alguma outra coisa, como ela pode ser menos do que ótima? As coisas vão ser sempre ótimas até a gente comparar. Se por acaso um projeto profissional, um relacionamento, um compromisso escolar não for concluído com a qualidade esperada, sempre poderemos aprender com a experiência feita e da próxima vez fazer melhor. Na matriz divina, o que conta é a maneira de nos sentirmos, nosso desempenho, presença e realizações, que se reflete em nós como realidade no nosso mundo. Com isso em mente, a cura mais profunda de nossa vida poderá também ser o nosso maior ato de empatia. É a bondade que dirigimos a nós mesmos. E a gente não é bom com a gente, né? A gente é muito cruel com a gente. A gente é muito cruel com a gente. A gente se cobra demais, a gente pega uma comparação além da experiência e começa a fazer o nosso julgamento. Então, esses 5 espelhos, eles refletem os aspectos sutis da nossa verdadeira natureza. Depois que a gente aprende sobre eles, não tem como desaprender. Então, agora vocês que estão aqui no Zoom, no YouTube, assistindo, talvez tem quem está aqui no Insta ainda, devia vir aqui para o Zoom. Vocês não vão mais desaprender isso. Quando você reconhece um espelho desses na tua vida, você vai sempre reconhecer em outras áreas da vida. Então, às vezes a gente reconhece no relacionamento, depois a gente já vai reconhecer no trabalho, na família. A gente tem um padrão holográfico de consciência. E a forma como a gente age na família, por exemplo, ela vai se refletir de um jeito mais ameno, mais brando, como da mesma forma como a gente age com o caixa do supermercado, quando a gente vai negociar um carro ou com o garçom, por exemplo. E uma vez que esse padrão de comportamento que a gente tem na nossa família, que se reflete nas nossas relações menos íntimas, né? Uma vez que esse padrão muda toda a forma, muda a forma como eu me relaciono, tá? Então, muda a forma de todo relacionamento que use esse padrão de controle, por exemplo.
Então, a pessoa que tem esse padrão de controle, ela na negociação do carro, ela vai tentar isso, vai tentar aquilo. Se ela muda o padrão, ela muda também o jeito que ela vai negociar o carro, que ela vai lidar com a atendente do mercado. As nossas atividades diárias são a nossa evolução espiritual. Toda a nossa vida é experiência espiritual. Toda a nossa vida, porque a gente é espiritual. Portanto, o modo como a gente resolve os desafios é o nosso caminho espiritual. Não existe outro caminho espiritual. Não é lá na igreja. A igreja pode fazer parte de algo que nos ajuda, mas não é lá. O nosso caminho espiritual é resolver desafios dia após dia. É a experiência diária. É ali que a gente vai resolver, que a gente vai evoluir. Certo? Vamos para a nossa prática, então.